Olá, amigos! A Editora Moderna, a Organização Educacional Farias Brito e eu, professor Alexandre Lima, entramos agora nesse bate-papo, nessa aula virtual, para falar sobre o capítulo 3. Colocamos aí, no caso, 2 tópicos. Em breve, vai ser um tópico breve, rápido e ao mesmo tempo eficiente. Coordenadas geográficas e as escalas cartográficas. Na aula passada, nós já estudamos o tema cartografia, a sua introdução. Fizemos um passeio, uma viagem pela evolução histórica da cartografia. Hoje nós vamos estudar os 2 tópicos, repito, as coordenadas geográficas e as escalas cartográficas. Você vai acompanhando aí na imagem as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas elas são aquelas linhas imaginárias traçadas umas horizontalmente e outras verticalmente. Essas linhas imaginárias, elas foram estabelecidas, foram traçadas como forma do homem poder localizar, poder entender, não só entender, é claro, mas poder localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Essas linhas que vocês acompanhando aí na nossa imagem, estão vendo aí no sentido horizontal, são chamados paralelos. Esses paralelos, eles medem as latitudes. As linhas aí no sentido vertical são chamadas de meridianos. Os meridianos, eles medem as longitudes. Então, não confundam aí os paralelos com os meridianos. Não confundam as latitudes com as longitudes. Que outras funções têm as coordenadas geográficas, além da localização geográfica? Haja vista que todo ponto na superfície terrestre tem a sua latitude, tem a sua longitude, seu bairro, sua cidade, seu país, sua casa, tem coordenadas geográficas. Mas existem também outras funções. A função da localização, a função militar, haja vista que nas batalhas que se sucedem, que acontecem nos dias de hoje, no mundo já informacional e sistematizado, só basta ali na pontinha daquela ogiva, nós temos um microchip, onde esse microchip ele vai fazer com que o míssil chegue teleguiado no alvo, no caso. Teleguiado levando em consideração as coordenadas. Muito bem, é bom lembrar que no caso das latitudes medida pelos paralelos, nós vamos ter 180 linhas imaginárias, dos quais nós temos 90 para norte e 90 para sul. Já nos meridianos, nós vamos ter o dobro dos paralelos, dos quais 180 meridianos para leste, à direita de Greenwich, e 180 meridiano a oeste, à esquerda de Greenwich. É bom lembrar que tanto na latitude como nas longitudes, nós vamos ter ali aquela linha de referência base. A linha referencial, no caso da latitude, a linha referencial é a linha do Equador, que tem 0 grau. No caso da longitude, a linha referencial é o meridiano de Greenwich, que também tem 0 grau. É bom lembrar que a gente pode fazer um link sim aí, no caso da latitude, no caso dos paralelos, com as características climáticas. Se nós, no caso, colocarmos ali os fatores climáticos, a condição climática sendo influenciado pela insolação, exatamente, a insolação é maior nas regiões de baixa latitude e a insolação é menor nas regiões de alta latitude. Portanto, latitude alta, temperatura baixa. Latitude baixa, temperatura alta. No caso da longitude, nós não podemos fazer nenhuma relação com o clima, não podemos. A longitude, no caso, ela vai emprestar seu conhecimento para os chamados fusos horários, onde cada meridiano equivale a 15 graus. E cada 15 graus, no caso, é justamente o grau que a Terra gira e gasta, para girar isso, 1 hora. Mas por hora a gente fica por aqui, porque fusos horários fica para um outro encontro nosso. Bem, pessoal, dito a definição de latitude e longitude, você acompanha agora no próximo slide aí a divisão, exatamente, a divisão do mundo aí em paralelos e meridianos. Então você imagina o quão é benéfico esse estudo para quem vai estudar o espaço geográfico, para quem tenta localizar algum ponto no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, no Oceano Índico ou nas regiões emersas. É de fundamental e de vital importância sabermos aí no caso, principalmente para quem trabalha na área militar, esses pontos cardeais. Escalas cartográficas.
todo mapa, caro aluno, tem a escala cartográfica nele. Você pode dar uma olhadinha ou na parte superior do mapa, ou na parte inferior do mapa, aquela partezinha ali de fonte menor de informação, você vai ver dois tipos de escalas. Nós podemos encontrar a chamada escala gráfica, que está à esquerda do seu visor, ou pode encontrar a escala numérica. Agora, você deve estar se perguntando qual é a função dessa escala cartográfica. A escala ela serve para informar a razão, a relação da distância entre dois pontos no mapa, ou seja, no desenho, e a dimensão entre esses mesmos dois pontos na dimensão real. Quando eu falo dois pontos, eu estou me referindo a dois locais. Então, digamos, a distância entre Fortaleza e São Paulo no mapa seja de 4 centímetros. A distância entre dois pontos, 4 centímetros. A distância entre Fortaleza e São Paulo, 4 centímetros. A distância entre esses dois pontos, Fortaleza e São Paulo, também tem uma distância na dimensão real. E é bom lembrar que se eu me refiro à distância entre essas duas capitais no desenho, no mapa, claro que a unidade será em centímetro. É impossível ter uma distância em quilômetro no mapa, no desenho, em quilômetro. A não ser que tenhamos aí um papel gigante. Agora, quando a gente se retrata a distância entre Fortaleza e São Paulo, entre esses dois pontos, na dimensão real, aí sim convém falar na unidade em quilômetro, mas às vezes vem em centímetro. Bem, então você olha aí as duas escalas que pode vir. Do lado esquerdo, a escala gráfica, você acompanha aí esse gráfico que temos intervalo de 50, 0, 50, 100, 150. A leitura que se faz aí é que a cada 1 centímetro no mapa equivale a 50 quilômetros na dimensão real. Já do lado direito, você tem uma escala numérica, onde aquele 1 que você está vendo ali, ele corresponde à unidade no desenho, ou seja, a unidade no mapa, representada pela letra D minúsculo, o Dzinho. 100 mil, ali no caso, representa a dimensão real. 100 mil representa a letra D maiúscula, tá? Você deve estar se perguntando, bem, na escala do lado esquerdo eu estou vendo a unidade em quilômetro. 1 centímetro no mapa equivale a 50 quilômetros na real. Na escala direita eu não estou vendo a unidade. No caso da escala numérica, não necessariamente precisa vir a unidade. Quando a escala vier de forma numérica, subtende-se que ali está em centímetro também. Ou seja, 1 centímetro no mapa está equivalendo a 100 mil centímetros da dimensão real. E quando você trabalha 100 mil centímetros da dimensão real, convém você converter essa distância real em quilômetro. Então 100 centímetros aí no caso equivale a 1 quilômetro, já fazendo a conversão. Bem, agora a gente vai colocar isso no aspecto prático. Vamos resolver uma questão levando em consideração as informações que você vai estar vendo agora no slide aí. Olha a questão aí, ó. Sabendo que no mapa de escala 1 por 1 milhão, a distância entre duas cidades é de 10 centímetros, calcule a distância real entre essas duas cidades. Bem, nós podemos resolver isso aí de duas formas. A primeira forma, a gente vai levar em consideração a fórmula direto, o cálculo. Nessa questão é dada duas informações aí, e ele quer uma terceira, ele quer a distância real. Para eu descobrir a distância real, eu vou ter que trabalhar com o Dzinho, a distância do mapa, que é do desenho, e trabalhar com a escala. Então você vê aí que nós temos na questão o valor da distância no mapa, que é 10 centímetros, e temos também o valor da escala, 1 por 1 milhão. Pois bem, nós podemos aplicar aí no caso, para descobrir a distância real, que é o que a questão quer saber, a fórmula, onde geralmente se aplica esse triângulo e um T dentro do triângulo, em cima o Dzão, que ilustra a distância maior, embaixo a escala e a distância no mapa. Bem, se você tampar ali com o seu dedo, se você cobrir com o seu dedo D maiúsculo, vai ficar E do lado de D. Então nós temos aí no caso a fórmula da seguinte forma, o Dzão é igual a E, escala, vezes Dzinho, a dimensão real. Ou melhor, a dimensão no mapa, no desenho. Se você fizer a substituição, no caso, que são 100 mil centímetros, no caso você já percebe que eu já converti aí 100 mil centímetros para 10 quilômetros, vezes os 10 centímetros da dimensão no mapa, já obtemos a resposta, 100 quilômetros. Lembre-se que no caso a escala ela é uma razão, tá? Independente da unidade, ela é uma razão, ok? Então aí no caso centímetro equivale a quilômetro. Você poderia também resolver isso aí de outra forma, no simples regra de 3, sabendo que a escala é 1 por 1 milhão,
Você tem que, se 1 centímetro equivale a 1 milhão ou 10 quilômetros, 10 centímetros vai resultar, 10 centímetros é equivalente a quanto? A adesão. Aplica a regra de 3 aí, acompanha, ó. Aplica a regra de 3, aí no caso um cálculo muito simples, muito fácil, você vai obter a mesma resposta. Então você pode resolver pela fórmula direta ou pode resolver aí no caso, aplicando aí um raciocínio da regra de 3. Para finalizarmos essa aula, nós temos aí no caso o trabalho com as grandezas de escalas. Você está vendo aí a representação de 4 regiões, chamada Cornélio Procópio. Você vai observar que aquela que oferece maior riqueza de detalhes é aquela que tem o menor denominador, 50 mil. Você vai observar que aquela região que apresenta menor riqueza de detalhe, ou seja, menos informações, é aquela que tem maior denominador. Então fica a grande dica. Quando se quer colocar um mapa com informação com riquezas, com informações mais detalhadas, utiliza-se um denominador pequeno. Ou seja, denominador pequeno, maior a escala. A escala é grande quando eu tenho mais riqueza de detalhe, não quando eu tenho um denominador menor, não quando eu tenho um denominador grande. Eu vou repetir, a escala é grande não quando eu tenho um denominador grande, mas sim quando eu tenho uma riqueza, um detalhe maior. Agora, quando eu não estou preocupado em mostrar a riqueza dessa região, mas apenas ilustrar, aí eu vou aplicar um denominador maior. E quanto maior for o denominador, menor será a riqueza de detalhes. É apenas ilustrativo. Quando me convém utilizar uma escala grande, ou seja, de denominador pequeno, quando eu quero representar áreas pequenas com detalhes. Quando me convém utilizar uma escala pequena, ou seja, de denominador grande, quando eu quero representar áreas de grandes extensões territoriais. Então, gente, no mais, se aprofunde aí nos livros, dentro dos livros, responda às questões, já que se trata de problemas que envolvem ali números. E no mais, a gente fica por aqui, a gente se encontra na próxima aula. Tchau!